Se eu pudesse falar um pouco sobre a realidade dos programadores e desenvolvedores, eu falaria algumas coisas, como ansiedade, falaria nós demandamos muito tempo resolvendo bugs e também nós simplesmente nos envolvemos de um começo de um projeto até o final do projeto. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre quais são suas competências técnicas que você precisa para ser um bom programador. Seja você hoje júnior, pleno e sênior, é bom você se atentar a elas. Então, além das competências técnicas, quais as competências comportamentais? E como que nós chamamos isso hoje? Nós chamamos de hard skills, que são competências técnicas, e soft skills, que são competências comportamentais. Você, como desenvolvedor, vai entender muito bem o que eu estou falando. Mas se você não é desenvolvedor, está entrando na área, ou simplesmente é de outra área, outra profissão, você também vai entender principalmente as soft skills. Para trabalhar hoje com outras pessoas e para trabalhar hoje com essa pressão em relação à entrega de projetos, que envolve e culmina também a ansiedade, é importante você ter os soft skills para você saber lidar com tudo isso. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Vem para a tela do meu computador. Oi, pessoal, bem-vindo aqui agora na tela do meu computador. E eu vamos falar sobre soft skills e sobre hard skills. Para quê? Para você parar de ficar com essa ideia, com essa mentalidade, com essa sensação de sempre estar apagando. Você precisa de algumas soft skills para você conseguir interpretar por que tudo isso acontece e a sua convivência melhor com o trabalho em equipe. Vamos lá para minha tela, então. Nós vamos falar primeiramente sobre soft skills, tá? São habilidades comportamentais, igual eu havia falado para vocês. A primeira habilidade comportamental que eu entendo durante anos trabalhando nessa área de programação, tá? E trabalhando com várias pessoas. Eu já fiz a gestão de 2.000 pessoas. Então, e por vários anos. Então, eu entendo muito bem quais as características são necessárias para você conviver nesse mercado emaranhado, principalmente quando você trabalha na área de programação. Vamos lá. Primeiro, habilidade de resolução de problemas. Ela é importantíssima. Existe uma grande diferença quando você se depara com um problema. Qual que é a forma que você vai agir? Você vai pensar na solução ou vai ficar se perguntando por que aquilo aconteceu? Isso é uma diferença enorme. Você deve focar na solução. E essa habilidade de resolução de problema, ela é importantíssima. Porque quando você tem essa habilidade, você consegue aplicar algumas abordagens criativas diferentes para resolver aquele determinado problema. Porque nem sempre aquele problema existe uma solução complexa. Às vezes é uma coisa simples. E essa habilidade de resolução, de pensar na solução, ela é primordial. Então, sempre quando você tiver um problema, você entra, leva em consideração na sua cabeça, no seu cérebro, vira essa chavinha aí para você sempre pensar na solução, tá? Isso é o primeiro item. O outro você tem que ter como habilidades comportamentais o pensamento analítico, que é a habilidade de pensar analiticamente, crítica para o desenvolvedor, pois auxilia na compreensão de requisitos. Ou seja, esse pensamento analítico ele é importante na tomada de decisão final. Então, você segmentar todo o seu fluxo no seu pensamento analítico através de pequenos pontos, checkpoints, para você chegar em uma conclusão do que você pode melhorar, de como você pode melhorar. Eu não sei, mas vocês entendem que geralmente o programador ele faz um projeto, ele delimita um projeto e não fica ali fazendo suporte para aquele projeto. E é importante, porque não é responsabilidade do programador, às vezes, tem outras pessoas que vão fazer, é claro. Mas o programador ele tem que ter esse pensamento analítico de se perguntar: e se o usuário fizer isso? E se o usuário fizer aquilo? E se o cliente não tiver um processamento legal no servidor? E se o servidor cair? E se o cliente ficar sem resposta naqueles milésimos de segundo, igual hoje ele precisa? Como aquele pensamento analítico ele é importante para o programador? Para quê? Para que ele tenha soluções mediante a prevenir possíveis problemas. Então, esse pensamento analítico ele é importantíssimo. Depois, nós temos boas habilidades de comunicação, que é o terceiro soft skills que eu estou falando aqui com vocês. Mas por que ele é tão importante? A comunicação clara e eficaz é fundamental para o trabalho em equipe. E sabemos o seguinte: se você tem uma boa habilidade de comunicação, você consegue dizer não, porque o programador, a dificuldade maior, às vezes, de um programador é dizer não.
Porque você sabe, como eu, já deve ter passado por isso, que quando o seu cliente, ou você trabalha de CLT, ou PJ, ou freelancer, quando o seu cliente ele pede alguma coisa com um tempo tópico, você tem que ter uma boa comunicação, você tem que saber explicar por que aquele tempo é totalmente fictício e não real, para que não haja ruído, para que não haja estresse entre a comunicação entre programador e entre o cliente, entre programador, entre desenvolvedor e entre o gestor, se você trabalha, por exemplo, numa multinacional. Então, essa boa habilidade de comunicação, de saber ouvir e entender o que está acontecendo e saber responder de uma forma clara e objetiva, ela é primordial para todo programador. E o aprendizado contínuo ele é muito importante. Você sabe que a tecnologia ela se movimenta a todo momento. Então você tem que ter essa habilidade de sempre aprender algo novo, de sempre estar aberto para novidades. Por exemplo, se uma pessoa falar, entrou uma plataforma nova, você fala, não, isso não vai dar certo, sem pelo menos testar. Então essa habilidade de aprender contínuo, seja também com feedback ou um pushback. Se alguém falar para você, olha, não faça isso, e você fala, não, eu sou sênior, eu simplesmente sei o que eu estou fazendo. Não. Você tem que ter a habilidade contínua de aprender coisas novas, aprender novas ferramentas e novas abordagens. Isso é primordial também para o seu aprendizado e para a sua constante evolução no meio da programação. E por último aqui no Soft Skills nós temos o trabalho em equipe. Gente, desenvolver o trabalho em equipe é totalmente importante. Principalmente você que faz gestão de pessoas. Mas eu não faço gestão de pessoas, mas você faz gestão de projetos. E dentro de projetos tem várias pessoas. Então você tem que entender que o trabalho em equipe, você saber ouvir, você saber não só escutar, mas saber ouvir, saber entender, saber delegar tarefas, sem medo da pessoa. Então, às vezes, você, como programador, fala, eu vou delegar, mas eu sei que a pessoa não vai fazer. Gente, existem responsabilidades que a pessoa tem que ter. E você tem que confiar. Quando você confia, você está delegando algo para alguém. Se der errado, você tem o quê? Outros processos de checkpoints para você identificar. Mas esse trabalho em equipe, ele é importantíssimo. Você não pode ter estresse entre a equipe que você está. Geralmente, eu vou até contar alguma coisa para vocês. Uma vez eu fiz um trabalho para um cliente e tinha um gerente de tecnologia. E simplesmente eu fui contratado e o diretor da empresa ele me deu total acesso, deu carta branca. E esse gerente de tecnologia ele não gostava muito disso. Então o que eu tive que fazer? Saber trabalhar em equipe. Porque senão isso iria gerar um estresse tão grande que iria atrapalhar todo o projeto. Então esse trabalho em equipe é importante. É importante você ceder um pouco, é importante você às vezes dar um passo atrás para ter dois passos à frente depois, tá? Agora vamos falar um pouco sobre os hard skills, que são habilidades técnicas do programador. Então eu listei 5 aqui também, habilidades de hard skill. Primeiro, conhecimento e linguagem de programação. O que você precisa entender a linguagem de programação, ela é muito importante. Essa linguagem de programação, essa arquitetura de banco de dados para você ter na sua cabeça, ela é extremamente importante, tá? E quando você fala em linguagem de programação, você não precisa ficar pensando no hype, Python, né, que está no hype aí, que está em alta. Python, GoR. Não. Se você entende sobre PHP, é ótimo. Porém, você precisa dominar essa linguagem, você precisa entender essa linguagem, todo o potencial do PHP. Não coloque a carroça na frente dos bois. E se você entende, por exemplo, JavaScript, também da mesma forma. O que você precisa entender é como você vai usar essa linguagem. Então pensa aí comigo. Pensa aí comigo, o que diferencia uma pessoa que entende ou não? Aquela pessoa que não entende é aquela que simplesmente copia e cola os códigos e repete os sistemas quando vê na internet, por exemplo. Quando você domina uma linguagem, você entende o código. Então você cria do zero aquilo e você sabe exatamente como escrever um código para executar uma requisição, uma solicitação. Então esse conhecimento de linguagem de programação ele é importantíssimo. Igual eu falei, não importa se seja Python, Java, seja PHP, não importa. O importante é você ter esse conhecimento de linguagem de programação, dominar pelo menos uma linguagem. Outra é a habilidade de conhecer banco de dados, conhecer sistemas diferentes. O banco de dados é o que liga exatamente o que está no front-end, disponível para o usuário, e que liga geralmente todas as informações sobre ele. Então é importante você ter essa arquitetura de banco de dados, para você saber exatamente como buscar informações, como dar aquele select na base, e exatamente
entender como o banco de dados por si só funciona. Quem nunca deu um delete de uma base de banco de dados em produção quando era estagiário, quando era júnior? Cara, isso já aconteceu com todo mundo. Mas quando você conhece o banco de dados, você consegue exatamente criar novas tabelas e executar, por exemplo, correlação entre outras APIs. E você consegue transformar aquela sua plataforma em algo surreal, em algo muito maior do que ela realmente é. E APIs, por exemplo, hoje, pessoal, é uma coisa que todo desenvolvedor deve saber. Porque todas as plataformas hoje disponíveis usam algum tipo de API externo, né? Então, por exemplo, a Netflix usa a API da Twilio, por exemplo. Então, você precisa entender um pouco sobre como funciona o banco de dados. Experiência em frameworks e bibliotecas. Dominar ferramentas como frameworks e bibliotecas é importante para maximizar a produtividade da programação. Saber utilizar essas tecnologias relevantes para a área de atuação permite o desenvolvedor agilizar o desenvolvimento e fornecer novas soluções. Isso é bastante importante. Às vezes você tem uma habilidade na linguagem Python, mas existem outros frameworks que vão te ajudar, por exemplo, a testar se o código está ok ou não de maneira offline sem colocar em produção. Então, frameworks eles servem para quê? Para que você tenha acesso a bibliotecas para melhorar seu rendimento e maximizar seu rendimento na realidade. Então, ou seja, você faz muito mais em menor tempo. Como eu já disse em alguns vídeos, nosso dia tem 24 horas. A única forma de você aumentar as horas do seu dia é maximizar e automatizar os seus processos. Essa experiência, você sempre está em constante evolução em relação a entender um pouco mais sobre outros frameworks e outras bibliotecas é bastante importante. Depois nós temos aqui conhecimento em segurança cibernética. Pessoal, esse é um assunto seríssimo. Nós temos LGPDI, mas nós sabemos que com o passar dos anos e até com a inteligência artificial generativa que nós estamos aí, a segurança cibernética ela é primordial. Então você precisa, se você, eu sou programador, mas eu não tenho conhecimento como funciona LGPD, eu não tenho conhecimento como funciona segurança do banco de dados, segurança dos servidores, cara, é necessário que você tome um direcionamento urgente em relação à segurança, em relação a como você pode como você pode proteger os dados dos seus. Isso é fundamental nos dias de hoje, para você ser um bom programador. E depois, domínio de metodologias ágeis. O que eu quero falar sobre isso, tá? São ferramentas de metodologias ágeis. Você pode se perguntar assim, mas cara, eu não preciso de ferramentas como Scrum, Kanban. Kanban, gente, é primordial. Você precisa entender, todo momento nós estamos absorvendo conteúdo. E quando nós absorvemos um novo conteúdo, nosso cérebro ele tem um espaço de processamento, ele tem um poder de processamento limitado. Então, se a gente absorve algo, ele elimina algo. É assim que funciona o nosso cérebro humano. Se você tem um Kanban, por exemplo, você consegue identificar de forma simples, didática e visual o que está em aberto, o que está em pendente, o que está processando, o que está concluído e o que está concluído. O que isso significa? Um maior poder de administrar e gerenciar as suas tarefas e as suas demandas. Então, todo programador, seja ele CLT, seja ele PJ, seja ele trainee, ele precisa ter domínio de ferramentas, de metodologias ágeis. Por quê? Porque isso transforma exatamente a forma como ele vê o mundo por si só. E essa experiência em metodologias ágeis, ela impacta totalmente em conhecimento de linguagens, habilidade de banco de dados, experiência em frameworks e segurança cibernética. Porque você consegue consolidar e administrar um tempo para cada um. E essa metodologia ágeis também, ela impacta também o seu comportamento, porque aí você não vai ficar estressado porque você esqueceu de entregar um projeto ou esqueceu que um projeto tinha um deadline ali de entrega. Então ela impacta o domínio de metodologias ágeis, impacta em resolução de problemas, em habilidades de comunicação, em aprendizado contínuo e trabalho em equipe. Então é isso, pessoal, que um desenvolvedor hoje ele tem que ter 5 ali hard skills e 5 soft skills para ter sucesso. E mas é só para júnior? Não. Eu conheço muito pleno que não tem esses 5 soft skills e hard skills. Eu conheço muito sênior, por incrível que pareça, que não tem esse hard skills e esse soft skills. Mas eu convido você a ter um pouquinho, né? Eu espero que realmente esse vídeo tenha feito você pensar de uma forma diferente. E te convido também a nos seguir nas plataformas hoje disponíveis. Nossa comunidade ela está no YouTube. Esse novo quadro começou dia
no finalzinho de agosto e vai até o final do ano, onde nós vamos falar sobre a vivência e a rotina do desenvolvedor e do programador. E eu te convido para fazer parte desse processo junto comigo, tá bom? É só procurar Spock Monkey no YouTube, Spock Monkey no LinkedIn, no Telegram ou no WhatsApp, nós estamos por lá. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.